Você já admirou a grandiosidade de Roma? Aqueles coliseus monumentais, soldados imponentes marchando sob estandartes dourados, estradas que pareciam eternas. Pois é, mas por trás de toda essa glória havia sangue, muito sangue. Roma não foi construída com tijolos, ela foi erguida com dor, medo e um sistema impiedoso que triturava povos inteiros e chamava isso de civilização. Hoje você vai descobrir que o Império Romano não era só grande, era cruel. Muito mais cruel do que qualquer livro de história ousou te contar. Quando pensamos em impérios cruéis, muitos lembram dos vikings, dos mongóis, mas e Roma? Roma foi sofisticada na arte da dor. Aqui o sofrimento não era escondido, era celebrado em praças públicas com aplausos. No Coliseu, por exemplo, mais de 50 mil pessoas assistiam de forma frenética a homens sendo devorados por feras ou forçados a lutar até o colapso. E não estamos falando só de criminosos, escravos, prisioneiros de guerra, povos inteiros capturados só para serem exibidos como diversão de domingo. Segundo registros de autores como Suetônio e Tácito, o imperador Nero mandava queimar pessoas vivas cobertas com alcatrão para iluminar seus jardins à noite. Imagine isso. Pessoas como tochas humanas só para um jantar imperial ter ambiente. Roma refinou o terror. Não bastava dominar militarmente, eles precisavam destruir a alma dos vencidos. Era assim que mantinham o poder, não só com espadas, mas com o medo gravado nas paredes do Coliseu e nas veias de cada povo subjugado. Mas será que essa crueldade toda estava só nos espetáculos? Ou será que ela contaminava até o dia a dia dos próprios romanos? Ao longo deste vídeo, você vai entender por que até ser cidadão romano não garantia misericórdia e como o império tratava até os seus como peças descartáveis. Quando pensamos em impérios, é fácil imaginar a elite nos palácios, os generais nas guerras, os imperadores nos tronos. Mas e o povo? Como era viver em Roma se você não carregava sangue nobre nas veias? A resposta é simples, dolorosa. Para cada centurião aclamado, existiam milhares de plebeus vivendo sob o peso de leis que puniam com severidade extrema até os menores erros. Roubar um pão podia significar uma surra pública. Questionar uma autoridade, perda de propriedades ou da liberdade. Imagine um pai de família comum, sem terras, sem título, tentando alimentar seus filhos. Um dia, ele é acusado de desrespeitar um patrício. Não há julgamento justo. A palavra do rico vale mais. Resultado: prisão, tortura ou até a redução à escravidão. Sim, mesmo cidadãos livres podiam ser reduzidos a quase nada por um erro de hierarquia ou conveniência política. E por falar em escravidão, Roma não apenas aceitava o trabalho escravo, ela se sustentava sobre ele. Estima-se que em certos períodos, mais de 1/3 da população da capital era composta por escravizados, tratados como objetos, comprados, vendidos, descartados. E detalhe, a lei permitia que um patrão matasse seu escravo por desobediência. Enquanto os imperadores organizavam banquetes de ouro, centenas de milhares viviam à margem da dignidade humana, suando sangue em construções, minas, campos, cozinhas, tudo para manter o brilho de uma cidade que era linda por fora e cruel por dentro. Não é exagero dizer que Roma era uma máquina de moer gente, e o pior, muitos aceitavam isso como ordem natural do mundo. Roma não apenas expandia seu território, ela impunha medo. Para cada cidade conquistada,
Outras 10 se curvavam de pavor, porque os romanos tinham um método: invadir, humilhar e destruir qualquer sinal de resistência. Em Cartago, no norte da África, depois de anos de guerra brutal, Roma finalmente venceu. Mas vencer não era suficiente. Eles destruíram a cidade pedra por pedra, mataram quase todos os habitantes e, segundo relatos históricos, salgaram a terra para que nada mais crescesse ali. Uma punição simbólica e eterna. Em Gália, atual França, o general Júlio César liderou campanhas que exterminaram tribos inteiras. Estima-se que mais de 1 milhão de gauleses tenham morrido ou sido escravizados. E isso era relatado com orgulho nas crônicas oficiais, como sinal de competência militar. Para Roma, uma cidade que se rendia podia ter paz, mas se ousasse resistir, seria apagada da história. Após as batalhas, era comum que os soldados romanos tomassem o controle total das regiões vencidas, reorganizando as famílias, confiscando bens e muitas vezes separando comunidades inteiras. Jovens e adultos eram levados para trabalhar em outras regiões, como forma de reeducação ou punição. Os mais novos, muitas vezes, eram integrados à cultura romana de forma forçada, aprendendo a língua, os costumes e até sendo criados em casas romanas para apagar suas origens. Era uma maneira de romanizar os povos conquistados, transformando identidades inteiras em peças do império. Agora, pare e pense. Como nasce um império cruel? A resposta está na infância. Os meninos romanos eram educados desde pequenos para não sentir pena, para não hesitar, para obedecer e dominar. Eles aprendiam que ser forte era mais importante do que ser justo, que misericórdia era sinal de fraqueza. Enquanto crianças brincavam em outras culturas, os filhos dos patrícios treinavam com espadas de madeira, simulando execuções e batalhas. Em algumas casas de elite, era comum um garoto acompanhar seu pai em punições públicas, assistir à tortura de um escravo rebelde, por exemplo, como parte da sua formação moral. Não era maldade gratuita, era a cultura. A lógica era simples: ou você domina, ou será dominado. E se isso tudo te parece absurdo, é porque felizmente vivemos numa época em que a empatia começa a ser valorizada. Mas entender o passado com todos os seus horrores é essencial para não romantizá-lo. Roma nos deixou arquitetura, leis, avanços incríveis, mas também um legado de brutalidade que ecoa até hoje em várias instituições. Se você chegou até aqui, é porque você não assiste história, você vive história. Então já deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui a gente não conta só os fatos, a gente revive as emoções, os dilemas, os segredos sombrios que os livros escolares preferem deixar para depois. Quando pensamos em religião, normalmente imaginamos conforto, esperança, perdão. Mas em Roma, a fé era um campo de guerra. Os romanos tinham centenas de deuses: Marte, Júpiter, Diana, Vênus e cultos para todos eles. E para agradar essas divindades, o preço muitas vezes era o mais alto possível. Antes de grandes batalhas, há registros de rituais onde pessoas eram entregues como ofertas. Escravizados, prisioneiros e até mesmo cidadãos considerados traidores podiam ser sacrificados para garantir a vitória militar. Isso não era uma aberração, era tradição. Em algumas cerimônias, o sangue era visto como a ponte entre os homens e os deuses. E quando novos cultos começaram a surgir, especialmente o cristianismo,
Roma reagiu com brutalidade. Durante séculos, cristãos foram presos, torturados e executados em arenas por se recusarem a adorar os deuses oficiais. Um dos espetáculos favoritos? Jogar famílias inteiras de cristãos às feras, em meio aos gritos da multidão. Tudo isso em nome da ordem. A religião que deveria unir foi usada como um instrumento de punição, controle e medo. E assim como as armas, os templos também se tornaram ferramentas do império. Talvez a parte mais cruel de Roma não tenha sido a espada, mas a forma como ela legitimava a dor como sagrada. Durante séculos, Roma acreditou ser invencível. E talvez fosse, pelo menos contra inimigos externos. Mas a verdadeira ruína não veio de fora. Ela cresceu dentro dos próprios muros. Quando você constrói um império sobre a violência, você precisa de mais violência para mantê-lo de pé. E foi isso que aconteceu. Com o tempo, a máquina militar romana ficou tão pesada, tão custosa, que o povo passou a carregar mais dor do que glória. Os impostos aumentavam, a fome se espalhava, a esperança desaparecia. Os próprios soldados, aqueles treinados para matar sem hesitar, começaram a se voltar contra os imperadores. Houve períodos em que Roma teve 20 imperadores em 50 anos, muitos assassinados pelos próprios guardas. Um dos mais simbólicos foi Cômodo, filho de Marco Aurélio. Um imperador criado na violência dos jogos e das conspirações, que governava como se o império fosse um coliseu. Foi morto, envenenado por seus próprios aliados. Roma começou a ruir, não por falta de exércitos, mas por excesso de veneno dentro de casa. A cidade que queimava a outras começou a queimar a si mesma. A mesma cultura que ensinava desde cedo a não sentir, esqueceu como cuidar. Roma não caiu de um golpe só. Ela foi desmoronando aos poucos, traída pelo mesmo modelo cruel que um dia a ergueu. Roma já não existe mais, mas o que ela deixou para trás ainda vive, nas estruturas de poder, nas instituições, na forma como tratamos o outro. A crueldade que parecia distante está mais próxima do que imaginamos, em guerras, em leis, em preconceitos. Roma nos lembra que o poder, quando separado da humanidade, é devastador. Roma era brilhante. Seus aquedutos levavam água a quilômetros de distância. Suas estradas conectavam continentes. Sua arquitetura desafiava o tempo. E mesmo assim, por trás desse brilho, havia sombras densas. Você já parou para pensar como é possível uma civilização criar tanta beleza e, ao mesmo tempo, permitir tanta dor? Nas bibliotecas romanas, pensadores refletiam sobre a justiça, a moral, a virtude. Mas nas ruas, a justiça era uma faca de 2 gumes, afiada, implacável, muitas vezes injusta. Enquanto escultores moldavam deuses em mármore, soldados tomavam terras, lares, histórias. Era como viver entre 2 mundos, um mundo que inspirava e outro que amedrontava. Roma criou ideias que influenciam até hoje o Senado, o direito, a literatura. Mas a que custo? Quanto sangue escorreu para sustentar esses pilares? E talvez essa seja a maior lição. Até os impérios mais gloriosos carregam rachaduras invisíveis, e são essas rachaduras que um dia fazem tudo desabar. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like para espalhar essa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada conosco, desvendando histórias que revelam não só fatos, mas sentimentos, dilemas e lições essenciais para hoje. Porque conhecer o passado é a melhor forma de construir um presente e um futuro mais humanos.
Até a próxima aventura pelo tempo.